Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Hoje nós vamos ler do versículo 36 ao 50. Aleluia. Ao encontrar e puder, fique de pé, com toda reverência, a palavra do Senhor. Na minha Bíblia tem um título, não sei como está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está escrito: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu glorioso nome. Nós te adoramos, Senhor. Prestamos o nosso culto a ti.
pois reconhecemos que és o Deus Todo-Poderoso, único e verdadeiro, Senhor dos céus e da terra, que és o Deus que nos ama e prometestes cuidar de nós todos os nossos dias, e prometestes estar conosco todos os nossos dias. Nós te louvamos, Senhor, porque perdoaste os nossos pecados e fizestes de nós os seus filhos. Muito obrigado por este privilégio. Pai, nós agradecemos pela tua palavra, nós lemos uma porção da tua palavra e pedimos que o Espírito Santo esteja falando a cada coração, para que cada um de nós possamos guardar no coração a tua palavra, Senhor, e sermos agradecidos ao Senhor pelos seus feitos, pelas suas maravilhas que realizas em nós a cada dia, para a glória do teu santo nome. Fala conosco, Senhor, fala, nós queremos ouvir a tua voz, fala ao nosso coração. Oh Deus, nesta oração nós consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas trazidas no altar, depositado na conta da igreja, depositado no gasopilácio. Nós consagramos ao Senhor, pois reconhecemos que o Senhor é dono de tudo, é dono das nossas vidas e tudo que o Senhor mesmo nos deu. Aleluia, Senhor. Continua conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Continuando a nossa sequência no Evangelho segundo escreveu Lucas. Esse fato que nós lemos só foi registrado por Lucas. Os outros evangelistas não registraram. Meditando sobre estas palavras, eu lembrei das palavras do apóstolo João, que também só ele disse, que nem tudo que Jesus fez foi escrito. E ele usou até uma hipérbole quando disse assim: eu creio que se tudo que Jesus fez fosse escrito, nem no mundo todo caberia os livros que fossem escritos a seu respeito. Nem tudo que Jesus fez está escrito, mas o que foi escrito é para que nós possamos ler, conhecer e crer. E aquele que crê é salvo por Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nessa história que nós lemos, diz que Jesus foi convidado por um fariseu. Aparece novamente o fariseu aqui. Não sabemos se aquele fariseu já tinha se tornado um discípulo de Jesus ou estava se tornando. Eu quero acreditar que ele estava se tornando um discípulo de Jesus. Alguns até acreditam que possivelmente ele não estava sendo muito sério quando convidou Jesus. Por que ele não estava sendo muito sério? Porque ele não recebeu como devia. Quando Jesus foi na sua casa, ele não recebeu com um beijo, como era costume. Ele não recebeu com água para lavar os pés, como era costume. Ele não recebeu com óleo sobre a cabeça, como era costume. Então, alguns argumentam que ele não estava sendo muito sério, mas de alguma maneira ele queria aparecer por causa da popularidade de Jesus. Mas mesmo assim eu digo que é feliz aquele que para um pouco para se aproximar de Jesus, que para um pouco para ouvir Jesus, mesmo que a princípio não seja com sinceridade, porque a palavra de Deus é poder para transformar o homem, o coração endurecido. A palavra de Deus é poder. O profeta Jeremias escreveu as palavras de Deus e ele disse que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Você pega um martelo e bate em uma pedreira, em uma rocha enorme, parece que não acontece nada. Mas insiste, vai batendo, vai batendo, vai batendo, daqui a pouco ela se rompe.
A palavra de Deus é poderosa, faz coisas extraordinárias, maravilhosas. Então é feliz aquele que para ouvir a palavra de Deus. Então um fariseu convidou Jesus para ir jantar com ele, para ir na sua casa. E aí me chama a atenção que Jesus não discriminava as pessoas. Fosse quem fosse, ele não discriminava as pessoas. Nós encontramos no Novo Testamento que Jesus teve muitos embates pesados, embates duros com os fariseus. Mas aqui nós encontramos um fariseu que fez um convite a Jesus e ele aceitou. Possivelmente muitos diziam: fariseu, hipócrita, vou nada, não vou não. Mas Jesus foi. Jesus foi na casa do fariseu. Atendeu o convite dele. Enquanto Jesus estava na casa do fariseu, no versículo 37 diz que uma mulher da cidade, então ela era conhecida naquela cidade, ela era daquela cidade, uma mulher da cidade, e aí tem um adjetivo assim, triste, né? Pecadora. Aí eu, lendo essa palavra, eu fico perguntando, quem não é pecador, né? Quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. É verdade que alguns pensam que não são pecadores, que alguns se julgam muito bons, muito especiais, e acham que não são pecadores. Estão enganados, viu? Todos são pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E diz mais, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, e não apenas a morte física, mas principalmente a morte eterna, a segunda morte, a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Aí é terrível. Aí é terrível. Mas Jesus veio, porque Deus nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus, o plano de Deus é que o pecador creia, é que o pecador se arrependa, é que o pecador encontre o caminho, e o caminho é Jesus, e aquele que encontra Jesus, encontra o caminho, e aquele que encontra o caminho não está mais perdido. Jesus estava na casa do fariseu, uma mulher da cidade, onde a Bíblia diz pecadora, certamente era como ela era conhecida na cidade. Aquela mulher, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, ela foi lá. Mas ela não foi convidada. Ela não foi convidada. Pelo contexto da leitura, parece que ela não era bem-vinda. É tão bom, né, quando a gente chega em um lugar e alguém diz, bem-vindo. A pessoa, opa, legal. Agora, se fosse o contrário, vai embora, aqui você não é bem-vindo. Não, misericórdia. Aí, às vezes a gente não calcula o preço, o valor das palavras, porque a gente não pensa o contrário, como seria o contrário. E parece que aquela mulher não era bem-vinda naquela casa. Ela chegou de mansinho, entrou na casa sem ser convidada. Aos pés de Jesus, ela chorava, derramava lágrimas e ungia os pés de Jesus com perfume. Ela trazia um frasco de alabastro. Alabastro é uma pedra em que naquela pedra se trabalhava, se fazia alguns recipientes para guardar, principalmente perfume.
quando eu leio e fala-se sobre essa pedra, eu lembro que tem uma região aqui em Pernambuco que tem uma pedra chamada pedra sabão. Alguns artistas pegam aquela pedra sabão e com as ferramentas eles conseguem lapidar e desenhar várias coisas, objetos, várias coisas naquela pedra. Então aquela mulher trazia um frasco de alabastro cheio de perfume que ela derramou sobre os pés de Jesus. Ela queria dar o seu melhor. Ela quis dar o seu melhor. Ela prestou um culto ao Senhor. Ela deu ao Senhor, não apenas o coração. E é primeiro o coração mesmo. Tem que dar primeiro o coração. Porque alguém pode dar outras coisas, mas não dá o coração. Dar o coração é se render a Ele, é amar estar perto dEle, é desejar estar perto dEle, desejar andar com Ele, é amar de todo o coração. Você sabe o que é isso? E é isso que Deus quer. Está escrito lá em Provérbios, Deus diz assim: filho meu, dai-me o teu coração. É claro que ele não está falando deste órgão interno dentro de nós, como apenas um órgão, mas a vontade, o desejo, a entrega. É isso que Deus quer de cada um de nós. E aquela mulher, ela deu a Jesus o seu coração, ela deu a sua vida, ela deu a Jesus o que ela tinha de melhor. O coração, e também o que ela trazia de precioso, que era o perfume, naquele frasco de alabastro, naquele recipiente de alabastro. Ela não foi convidada, mas ela entrou lá, porque Jesus estava lá. A razão é Jesus. É Jesus que nos atrai. Por que é que nós estamos aqui reunidos? A razão é Jesus. É Jesus. O ministério de louvor canta hinos lindos, nós cantamos com ele, mas a razão é Jesus. Nós abrimos a Bíblia, lemos a palavra, nos alimentamos, nos edificamos juntos, mas a razão é Jesus. A razão é Jesus. Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada, sem Jesus nós não somos nada, nós precisamos de Jesus. E aquela mulher foi na casa do fariseu e entrou, mesmo sem ser convidada, porque Jesus estava lá e ela certamente tinha ouvido falar e ela entendeu: eu preciso ir. Ela aproveitou a oportunidade. Jesus tinha um ministério itinerante. Andava de cidade em cidade, de lugarejo em lugarejo, e naquela ocasião Jesus estava lá. Ela aproveitou a oportunidade. Algumas pessoas às vezes sentem uma vontade, mas a vontade deixa passar, a vontade passa, né? Aí deixa passar e não faz o que tem que fazer, não se decide, não aproveita a oportunidade. Meu irmão, meu amigo, você que está aqui nesta noite, o Espírito Santo fala ao teu coração e mostra o que você precisa fazer. Não endureça o seu coração, acredite em Deus, confie em Jesus e decida-se por Ele, aproveitando a oportunidade. É preciso aproveitar a oportunidade. O fariseu, vendo aquela cena, Jesus em sua casa, muitas pessoas ali reunidas, aquela mulher da cidade que entrou e estava ali aos pés de Jesus, começa a fazer pensamentos maliciosos no seu coração. Começa a pensar mal no seu coração. Ele pensa:
consigo mesmo. Acho que Jesus não é profeta, não. Se ele fosse profeta, ele ia saber quem é essa mulher. É uma pecadora. Ele recriminava aquela mulher no seu coração. Ele recriminava Jesus, achando que Jesus era falso, porque não repreendeu e não rejeitou aquela mulher. A malícia muitas vezes nos acompanha. Quantas vezes a gente vê algo e começa a fazer julgamentos errados, até porque não temos a visão completa das coisas. O nosso conhecimento é limitado. Então, o nosso julgamento certamente não será muito completo, muito correto. Cuidado com julgamentos. Cuidado. Você vê alguém fazendo algo, meu Deus, porque ajude a pessoa a sair daquela situação, em vez de julgá-la e condená-la e rejeitá-la e excluí-la e mandá-la embora. Então o fariseu, ele faz julgamentos maus. Olha o versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Era o que ele pensava no seu coração. Mas Jesus, que conhece a todos e sabe que todos são pecadores e que todos precisam de misericórdia, Jesus traz uma ilustração para falar sobre o perdão. No versículo 40, Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 e o outro lhe devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? O credor perdoou os 2. Quando alguém tem uma dívida muito alta e é perdoado, né? Meu Deus, tudo isso, conseguiu perdoar tudo isso. Agora, quando é assim, 10 reais, é pouquinho, aí é pouquinho. Mas o fato é que nem um e nem outro tinha condições de pagar. Todos são pecadores, mas alguns se aventuraram e foram bem longe no seu pecado. Alguns se aventuraram e fizeram coisas espantosas diante de Deus e da sociedade. Mas Jesus veio para salvar a todos. Eu lembro de uma pregação há muito tempo, até por causa do testemunho de um irmão. E o irmão disse que naquele dia eu diria: não existe nenhuma pessoa que não seja pecadora e não precise de Jesus, porque todos precisam de Jesus. Mas também não existe nenhuma pessoa que tenha pecado tanto que Jesus não possa perdoar. Ele pode perdoar o pecador que se arrepende. E aquele cidadão, ele disse que ouviu aquela palavra. Dias depois ele veio na igreja e entregou sua vida a Cristo. E ele se converteu. E depois ele deu esse testemunho. Como você se sente? Você se sente: não, eu acho que eu não tenho pecado. Não, se tiver é bem pouquinho, né? Você precisa de Jesus, viu? Sem Jesus não entra no céu. Só tem um jeito de entrar no céu, de estar em comunhão com Deus, é por Jesus. Por outro lado, alguns já erraram tanto na vida que até pensam: não tem mais jeito. Tem jeito.
Jesus deu a sua vida na cruz, derramando o seu sangue para perdoar o pecador arrependido. Ele perdoa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse que perdoou a ambos. O que acontece é o seguinte, algumas pessoas, quando são alcançadas por Cristo e que se sentem muito bons, aí, assim, é meio normal, né? Aí não se entrega muito e vai na superficial, fica por ali. Mas algumas pessoas se sentem tão mal com o seu pecado que quando encontra Cristo, aí é aquilo que a gente chama de extravagante. Se entrega mesmo, se rende mesmo, testemunha, glorifica a Deus, muitas vezes chora, e as pessoas às vezes ficam até incomodadas. Meu Deus, o que é que está acontecendo com fulano? O que está acontecendo é que teve um encontro com Jesus e sabe que teve a sua dívida perdoada e agora está grato de coração. Na verdade, todos precisavam ter esse entendimento de que foi perdoado e ser grato de coração. Parece que Simão era aquele fariseu que achava que não tinha muito pecado, né? E aí, Jesus me perdoou, mas tudo bem, né? Aquela mulher não, aquela mulher, ela se rendeu ao Senhor. Ela sentia o peso do seu pecado. Ela foi alcançada pelo Senhor. No versículo 46 diz assim: você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados. Jesus trouxe uma afirmação: os muitos pecados dela foram perdoados. Jesus perdoa pecados. Jesus perdoa pecados. Aleluia. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, versículo 48. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Ouvi essa palavra daquele que tem autoridade, que tem poder. Você está livre, você não deve mais nada, você pode ir em paz, você foi absolvido, você está livre. Irmãos, isso é maravilhoso. E aquela mulher ouviu Jesus dizer: mulher, os teus pecados estão perdoados. No versículo 49, diz assim, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si. Muitas pessoas estavam ali naquela casa. Muitas pessoas participavam daquele momento. Muitas pessoas, certamente além dos discípulos de Jesus, começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Quem é ele? Você já respondeu para você mesmo quem é ele que perdoa pecados? Quem é ele que tem o poder de perdoar pecados? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós. Ele é aquele que é a luz do mundo. Ele é aquele que é o pão da vida. Ele é aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é aquele que entregou-se voluntariamente na morte. Ele é aquele que disse: eu tenho poder para entregar a minha vida, ninguém tira de mim, mas eu dou espontaneamente e depois vou reassumi-la. Este poder recebi do meu Pai. Ele é aquele que se entregou, mas venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. É Ele que perdoa pecados. É Ele que perdoa pecados.
eu posso ensinar, eu posso declarar o que diz a palavra de Deus. Eu não tenho o poder de perdoar o pecado, mas eu tenho a autoridade de dizer, a palavra de Deus diz que se você crê, o seu pecado é perdoado. É o maior problema da humanidade, é o pecado. Porque o pecado leva para a condenação eterna. Mas Jesus é o antídoto contra o pecado. Ele resolve, e resolve de uma vez, e resolve para sempre a questão do pecado. É Jesus. Mas tem uma condição. E a condição é crer nele. Se entregar a ele. Confessar com os lábios que ele é o Senhor. Crer com o coração e confessar com os lábios. Esta é a condição. Se arrepender, se entregar a ele. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a promessa da palavra de Deus. Todo aquele que crê será salvo. O apóstolo Paulo, pregando em Atenas, ele disse que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas ele ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, que mudem de vida, que confiem em Jesus. Esta é a nossa mensagem. Esta é a nossa palavra. Como está você? Você crê em Jesus? Você já confessou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Você já confessou que Jesus Cristo é o seu Salvador? Quem já é crente aqui? Faz assim. Quem já é crente em Jesus? Aleluia, glória a Deus. Pode baixar a mão. Você que ainda não fez a sua decisão, você precisa fazer. E enquanto é tempo, porque a porta vai se fechar. Eu quero cantar com os irmãos o hino do cantor cristão, de número 254. 254 do cantor cristão. Depressa vem, amigo, pois é bem tarde já. Nas bodas preparadas, lugar para todos há. Talvez tu demorando, o esposo irá chegar. E quando então bateres, não poderás entrar. Então com que tristeza, ó almas de chorar, ouvindo a voz de Cristo, é tarde para entrar. Se só te despertares na vinda de Jesus, tu não terás entrada, por te faltar a luz. Ó, considera a mágoa que tu terás então, a porta já fechada e tu batendo em vão. Então com que tristeza, ó almas de chorar, ouvindo
a voz de Cristo, é tarde para entrar. Prepara-te, ó amigo, para a vinda do Senhor. Se crente, pois tu fores, terás o seu favor. No céu, então, cantando, irás de certo entrar, mas se te descuidares, não has de ali chegar. Então, com que tristeza, ó almas, de chorar, ouvindo a voz de Cristo, é tarde para entrar. É preciso entrar enquanto a porta está aberta. É preciso entrar enquanto é tempo. E eu quero perguntar se há alguém entre nós que ainda não fez a sua decisão e hoje quer entregar a Jesus a sua vida